respondendo possíveis perguntas de patologia da glândula tireoide que pode cair na prova. Vamos lá! Por que o hipotireoidismo pode levar à eclâmpsia? O principal fator vai ser o aumento de receptores adrenérgicos em vários tecidos do corpo, e isso faz que ocorra a aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, e isso pode levar a paciente, a ter uma eclâmpsia. Qual a complicação mais temida do hipotireoidismo? É o coma mixedematoso, que é considerado um hipotireoidismo severo, vai alterar a função tireoidiana e com isso você vai ter vários órgãos do corpo sendo afetados. Por que no hipotireoidismo afeta o sistema muscular e a pessoa perde a força? Relembrando um pouquinho de fisiologia, Lá no potencial de ação não vai haver liberação de acetilcolina, porque aqui vários hormônios estarão alterados. Com isso, a pessoa perde a força dos movimentos voluntários. Quais são os valores normais, os graus e quando o paciente está condicionado a receber o tratamento? Claramente, uma pergunta voltada para o hipotireoidismo subclínico, porque na maioria dos casos os pacientes são assintomáticos e você vai tratar ele quando você tiver TSH acima de 10, você tiver uma gestante, ou você tiver níveis elevadíssimos de anticorpos séricos presentes, E a gente tem uma escala, porque o valor de TSH é entre 0,3 e 4. Então, se o TSH está até 10, é grau 1. De 10 a 20, grau 2. De 20 para cima, já é grau 3. Esses são os graus. E geralmente no subclínico, o nível de T4 livre ele vai estar normal. Mas você trata quando estiver acima de 10, grau 1. Ele pode ser um grau 1 com TSH 6, mas aparentemente, se for subclínico, você não vai tratar. E nesses casos, você consegue, às vezes, evidenciar em alguns pacientes com hipo subclínica a presença do bócio, que vai determinar ali o seu olhar clínico, ou sintomas inespecíficos, como depressão, cansaço, alteração do batimento cardíaco. Aí você vai partir do princípio de fazer a dosagem de TSH, T3 e T4. A diferença da tireoidite subaguda e a tireoidite de Hashimoto. Na tireoidite subaguda de Kervin, a gente vai ter VSG aumentado, T4 livre aumentado, TSH diminuído. Além de ter autoanticorpos antimicrosomais positivos com a sua titulação baixa, mas vai estar positivo. Já na tireoidite de Hashimoto, a gente vai ter TSH aumentado, T4 livre baixa e presença de anticorpos anti-TPO positivo com nível elevado. Mas eu acho que essa pergunta está direcionada para a anatopatologia, porque na tireoidite subaguda a gente vai ter um aumento e uma consistência da glândula, a ruptura do folículo tireoide, fragmentação da membrana basal e o coloide acaba vazando. E com isso, a proteína dentro do coloide vai para o sangue, fazendo que os níveis dos hormônios aumentem. Na de Hashimoto, a gente vai ter um defeito na tolerância imunológica que vai levar à destruição inflamatória, alterando a função tireoidiana, e com isso você vai ter atrofia da glândula. A etiologia da tireoidite subaguda de Kervin é associação com vírus e antígenos. A etiologia da tireoidite subaguda de Kervin é desconhecida, mas a gente sabe que alguns vírus e antígenos têm associação com ela. Em relação aos vírus, a gente tem o adenovírus, o coxsackie-vírus, a gente tem o mobilivírus, que é o vírus que causa o sarampo, e o paramyxovírus, que causa a cachumba. Em relação ao antígeno, a gente tem o antígeno HLA-B35, que leva-se a crer que ele pode levar à inflamação da glândula e levar ao quadro da tireoidite subaguda. A gente chama de tireoidite subaguda porque sua evolução ela é lenta, ela não é rápida. A diferença de hipertireoidismo, tireotoxicose e as causas. A gente vai caracterizar um quadro de hipertireoidismo quando a gente tem o aumento da síntese e liberação dos hormônios tireoidianos pela glândula tireoide. A tireotoxicose ela é uma síndrome clínica resultante do excesso de hormônios tireoidianos, secundário ou não à hiperfunção da glândula. Ou seja, ela pode se dar pelo aumento da síntese de hormônios tireoidianos ou pelo aumento da sua secreção. Mas vale lembrar que ela é uma síndrome clínica. Agora, as causas eu vou falar, mas só para quem curtiu o vídeo e foi lá no Instagram interagir comigo nos stories.
E por que, na fisiologia da glândula tireoide, a ativação enzimática é importante? Porque com a ativação enzimática, você tem mais produção, maior liberação e disponibilidade dos hormônios da tireoide. E vão estar predispostos aqui a fosfolipase C, a via do triacilglicerol, a via do cálcio, para que posteriormente a isso a adenohipófise consiga liberar o TSH. Com isso, na borda vasolateral, a gente vai ter os receptores de membrana de TSH, que vão estimular a proteólise das tireoglobulinas, e posteriormente a isso eles vão captar iodo. E quando a gente tem a junção das tireoglobulinas com iodo, a gente tem um processo chamado de iodação. É isso, gente. Fiz meu vídeo de todo o coração. Espero que ajude vocês de alguma forma. Tô aqui para ajudar também, tirando dúvida, né? Se eu souber. E foco no 10.